Um negócio muito legal é poder estar à frente de uma companhia que tem essa missão, né? A gente não tem trabalho, a gente tem missão. Você escolheu estar lá. Ronaldo Pereira. Nascido no interior do Rio de Janeiro, Ronaldo mudou-se para a capital com 14 anos para estudar. Chegou a cursar a faculdade de engenharia, mas decidiu mudar seu curso para a administração de empresas ao compreender sua verdadeira vocação, vendas e pessoas. Iniciou sua carreira em instituições bancárias, vendendo produtos financeiros. Mas foi no empreendedorismo que ele brilhou. Após se mudar para São Paulo, conheceu uma pessoa que lhe abriu os olhos para o varejo de óculos e armações. Depois disso, veio o convite das Óticas Carol, hoje a maior franquia de óculos do mundo, vendida para o grupo italiano Luxottica. Ronaldo, atualmente, é CEO do grupo ReHap, responsável pelos maiores varejistas de brinquedo do país, com mais um belo desafio pela frente. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBIS Early Adapters, Cashme, crédito que impulsiona planos, sonhos e você, e Icor, especialista em aceleração digital. Doni, meu caro, mais uma vez aqui contigo, um prazer. E um prazer estar recebendo outro carioca. Tô até preocupado, porque quando senta um carioca aqui do outro lado da mesa, tua felicidade é assim, irradiante. Ronaldo, um prazer estar aqui contigo. Ronaldo Pereira, do IPO também. Doni, de novo aqui contigo, sempre um prazer. Ronaldo, queremos saber tudo da tua vida, né? Começando como a gente sempre começa pelo começo. Suas raízes, de onde você veio, se foi nascido no Rio mesmo, enfim, conta um pouco pra gente aí o teu início de vida familiar. Primeiro, cara, prazer grande estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa e pelo sucesso que já é esse podcast, esse programa que vocês já criaram, que ganhem outros voos ainda mais altos e maiores. Então, corrigindo só, não sou carioca, cara, eu sou fluminense, antes que senão minha família vai tacar Eu sou do interior do Rio, Barra Mansa, uma cidadezinha perto de Volta Redonda. Fiquei lá, passei, né, toda a minha infância, uma infância de família de classe média. Média que às vezes a gente achava que era uma média que beliscava um pouco mais para cima, às vezes ela beliscava um pouco mais para baixo. Uma média, não média, uma média com emoção. E tive durante a infância, uma infância brincando em rua, estudei escola pública, fui para privada, e ao longo do desenvolver da infância e depois da própria adolescência, comecei a perceber que a cidade estava pequena. E formando aí minha concepção de vida, eu tinha dois lados da família muito distintos. Família por parte de mãe tinha uma característica, família por parte de pai outra completamente diferente. E aí você vai ao longo da vida descobrindo desde cedo seus mentores, o que você espelha. Eu, apesar de ter meu pai ainda vivo e um grande amigo, uma pessoa que eu me inspiro, eu não tenho aquela história de copy and paste. Eu sou o Ronaldo que tem um pedaço de cada pessoa que conviveu comigo e me cedeu um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua sabedoria ao longo da vida. Mas a nossa história tem uma característica, carrega muito dos nossos pais, né? Eu queria que você falasse um pouco o que seu pai fazia, o que sua mãe fazia. Vamos lá. Então, esse é um pouco do que eu vou entrar aqui. Meu pai sempre foi de uma linha muito mais comerciante, empresário, aquele sonhador, aquela história de que vou fazer, meu avô nos anos 60 teve uma grande rede no Rio de Janeiro. Meu pai é carioca, de olaria, depois foi para Copacabana, e meu avô teve uma grande rede de eletroeletrônico.
e que depois foi vice-presidente de futebol do Vasco, sou flamenguista, mas foi vice-presidente de futebol do Vasco, já não era um... Carioca e flamenguista. Muito orgulho para ele. Check 2 vezes para você. Check 2 vezes, peguei mais o Flamengo do lado da parte de mãe, e ele dono de cartório, não, desculpa, misturei os avós. Esse empresário, empreendedor, depois quebrou. As quebras fazem parte da nossa família, principalmente da parte de pai, que é a parte mais empreendedora. E meu pai tinha muito dessa característica de montar negócio. Eu acho que não tem um negócio que meu pai não teve ainda. E dos grandes ensinamentos que ele passou foi a resiliência, né? Porque muitas vezes quebrava, ia lá embaixo, quando você via, estava ele de novo, montando um negócio de novo. E variados. Negócios que ele teve de restaurante, posto de gasolina, que foi o negócio mais consistente que ele teve, e sempre, né, discussões, passou por momentos difíceis com sócios, e a gente oscilava muito pelo lado de pai, com essa, agora tem, agora não tem, agora podemos morar aqui, agora troca para um apartamento, mas é alugado, não é. E aquele negócio assim, eu gosto de aventura, gosto de emoções, mas com os meus pais devo ter morado, eu saí de casa com 14 para ir para o Rio. Sei lá, até 14 anos eu devo ter morado numas 12, 14 casas diferentes. Muitas vezes por necessidade, momentos mais difíceis do meu pai, e às vezes por momentos mais que ele estava melhor, a gente ia para lugares, então uma montanha russa, literalmente, da vida. E do lado de mãe... Escola também, imagino, né? Porque mudava de casa. Escola também. Você falou pública, privada, né? Então eu estudei... Mudou de casa, tem que mudar de escola. Mudava de casa, mudava de escola, depois até eu estabilizar num colégio em Barra Mansa, que chama Colégio Verbo Divino, aonde fiquei direto nesse colégio, porque é uma cidade pequena. Então, mesmo mudando de casa, dava para manter na escola, né? Mas fui para Volta Redonda, moramos no Rio, com 2, 3 anos, morei 1 ano no Rio, minha mãe não se adaptou, Copacabana, ela é de Barra Mansa. E na parte de avô materno, aí já era outra conversa diferente. 0 empreendedor, né? Totalmente estabilidade, 2 mais 2 igual a 4, cartório, meu avô tinha cartório, tinha vida pública, depois foi para cartório e exerceu, obviamente, uma influência, né? Eu sempre captando um pouco de cada lado, uma influência cultural muito importante. Meu avô lia 2, 3, 4 jornais, então pegava lá esporte para ver notícia do Flamengo, já acabou aí a economia? A economia do Globo, não, e Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, quando é que eu vou para São Paulo na minha vida? Sair de Barra Mansa para ir para Volta Redonda já é um negócio difícil, que dirá pensar algum dia em São Paulo e tal. Mas me lembro bastante daquela obrigatoriedade do conhecimento. Então esse blend foi interessante para eu poder entender. E Angra, não posso deixar de passar aqui a parte mais prazerosa, talvez, da minha infância, que tenha sido... Minha avó comprou uma casa em Angra, e eu passei todas as minhas férias, desde 8, 9 anos de idade, em Angra dos Reis. A gente ia todo fim de semana. Barra Mansa é muito perto de Angra, são 90 quilômetros. Meu pai tinha piano bar, depois teve restaurante em Angra, e foi muito legal, porque meu condomínio tinha 700 casas. Imagina, 700 amigos de lugares diferentes, campeonatos. Então, uma infância mesmo daquela de rua, de sumir de manhã, pegar caiaque e aparecer. Já morreu, não, tá vivo, calma que a gente chega, tem hora. Tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Tá. Tenho 2 irmãs que também aproveitaram todo esse, né, esses momentos que nós tivemos. Como é que é a ordem dos irmãos? Quem nasceu primeiro? Curiosamente, eu tenho a mesma diferença para os meus filhos. Inclusive 1 menino e 2 meninas. Então, eu sou 4 anos mais velho, eu tenho 49, faço 50 essa semana, dia 9. E minhas irmãs têm 46 e 44. E também meu filho, mesma coisa, tem 21, minha filha 17 e a outra 15. Então acabou nascendo com a mesma abertura. Então esse negócio só para a gente passar aqui para o tópico depois da saída de Barra Mansa e a ida para o Rio de Janeiro. Com 14 anos você tinha, né? Eu tinha ali, então meu avô já exercendo uma influência, meu pai naquele momento com todas essas montanhas russas do empreendedorismo que eu pouco ainda entendia, apesar de já gostar do meu dinheiro e não abrir mão dele. O que quer dizer com isso? Eu sempre, 10, eu ia vender cachorrinho na feira,
com o meu avô. Então tinha lá a criação de Doberman, lá eu vendendo cachorrinho, ganhava um dinheirinho com o cachorrinho. Depois minha avó começou a fazer pão de queijo, acordava às 5h30, as maternas, né? Que a gente acabava ficando mais na casa deles. E vendia pão de queijo na escola, pão de queijo, 6h30, ele já chegava na hora do recreio, já mais duro. E, aí entrou um cara da broa, sei lá, do pão de milho, me arrebentou, pegou meu mercado, que já estava consolidado, como é que eu vou trocar esse pão de queijo? Mas ali já ia fazendo a minha graninha, então sempre... Fazer um relatório de market share aqui. Market share, nesse espaço. É mais ou menos por aí, porque eu sempre, 10%, eu sempre coloquei assim, eu preciso guardar um pedaço do que eu ganho. Se for muito ou se for pouco, eu sempre vou guardar. Então eu sempre tive, mesmo duro, mas no duro eu tinha minha graninha. E isso eu nunca abri mão, porque sim, eu preciso criar uma base de estabilidade se eu quiser fazer alguma coisa. E meu avô, que era o avô mais careta, né, o mais quadrado ali, muito da cultura, muito da segurança, ele dizia, nunca bote a mão onde você não alcança. Eu ouvi aquilo, nunca bote a mão, não, eu falei, que eu vou ser como, então, alguma coisa? Tem que aceitar minha casta, né? Não, eu não vou. Gostei da frase, mas vou dar uma arrumada. Nunca bote a mão onde eu ainda não alcanço, porque eu vou alcançar. Vai alcançar em algum momento. Não tem jeito, que eu vou buscar, vou buscar. E essa questão, né, porque você ter pais muito diferentes, né? A sua mãe com uma formação muito centrada e correndo menos riscos, e seu pai com mais apetite para riscos, né? E a gente sabe que quando a gente vai empreender, essa é uma decisão da família, né? Tem que estar todo mundo comprado com aquele movimento de empreender. E de risco. E eu imagino que isso era um desafio para o casamento do teu pai e da tua mãe, né? Então, cara, talvez mais desafio tenha sido para o meu pai relacionar com o meu avô, né? Porque você imagina que, assim, né, não gostava muito. O sogro, era... Caramba, lá vai de novo, para que precisa mudar para um apartamento de 3 quartos? Vai para um 2 quartos. Então eram constantes as divergências com o meu avô. E minha mãe, né, acabou abandonando o que ela fazia em estudo para acompanhar meu pai, era muito daquela geração, principalmente interior. Então ela estava casada, ia acompanhando, mas os choques eram grandes. Os choques eram grandes porque tinha essa questão da estabilidade versus o risco. Depois a gente pode entrar no meu caso também, né? Minha esposa é super centrada, organizada, tem um perfil, e eu já tenho um perfil muito mais de risco, empreendedor. Então, assim, ela, né, não entende, mas eu não entende. Ela às vezes reclama, acho que é melhor colocar dessa maneira, mais prudente. Melhor para você. Melhor para mim, mas se eu contar tudo não dá. Que eu tomo, ela, assim, hoje não durmo eu. Vai acontecer que ela não vai dormir também. Então, como ela dorme muito bem, deixe ela dormir melhor, pelo menos um dorme. Porque, assim, eu gosto. Você falar que a gente tem um negocinho pra gente montar aqui agora, eu já olho, como é que faz, vamos lá, posso ajudar, já vou para uma mentoria, seja pro bono, seja o que for, e a gente está fazendo o negócio. Isso também foi, né, também lá na infância, na adolescência também, eu falei do pão de queijo, falei do cachorrinho, mas onde eu ganhei mais dinheirinho mesmo ainda, antes de... ali na transição Rio e Barra Mansa, foi com ida para o Paraguai, cara. Pessoal, meus amigos iam para o Paraguai para trazer coisa do Paraguai. Falei, como é que eu vou nessa aí? Mas eu vou lá nesse mercado aberto trazer... Porque eu tinha uns tênis, fita TDK, lembra aquelas fitas? Tênis branco que tinha uma estrela. Isso, a estrelinha azul. Aquilo arrebentava. Sucesso no Rio, arrebentava, né? É verdade. Aquilo vendia horrores. Fita TDK também. As fitinhas, TDK, eu falei, mas preciso achar um nicho. Aí eu achei o nicho. Radinho de porteiro. Futebol amava, todo porteiro ficava com o radinho o tempo inteiro. Falei, tá feito o mercado. Vou lá no porteiro, vou dando no prazo. Aí comecei a fazer o crediário, aprendi a vender a prazo. Depois eu recolhia, né, a cada 30 dias. Mas, obviamente, né, que não deu certo de médio prazo, porque entrou um tal de porteiro eletrônico, conhece? Me arrebentou, aquela estabilidade dos porteiros. Era outra broa na tua vida. A outra broa, a estabilidade que os porteiros tinham, caíram. Como é que eu achava os porteiros depois? Nunca mais, eu tinha que ir pra onde, né? Tinha que achar onde. Na porta do Maracanã. Talvez lá eu acho. Na porta do Maracanã, que a gente comprava umas almofadas assim, né? Quando a gente era moleque, ia pro Maracanã. E via os senhores assim com um radinho de pilha e uma almofadinha, porque você sentava na alvenaria, né? Cada um com o seu time. E aí pra quem não fosse Geraldino, né? Que não fosse pra geral. Aí quando você
tava sentado no Maracanã assistindo o jogo, você olhava pro lado, tinha centenas de milhares de senhorzinho com um radinho assim, vendo o jogo e ouvindo o jogo. Então, bons tempos, foi muito. E aí com 14 foi quando eu fui pro Rio. Porque eu falei, pô, agora é preciso dar um passo, cara, preciso sair. E ir pro Rio naquela época, Gustavo, era como ir hoje, sei lá para onde, né? Porque a molecada hoje com excesso de informação, muito mais fácil alguém ir pro Japão hoje, fazer uma faculdade ou estudar no Japão, porque você tem FaceTime, você tem isso, porque eu ir pro Rio. Família dura, né? Tu tinha nem telefone, então era ficha da Telerge para ligar para minha mãe mandava carta. Rio, Barra Mansa, 2 horas, mas assim, eu voltava uma vez a cada 3 meses, né, saindo do interior, ir para uma capital sozinho, morando com amigos do meu avô paterno, no Grajaú, pegando 434 para ir para Vila Isabel, estudar, porque eu falei, pô, preciso entrar num negócio de militar, alguma coisa eu tenho que entrar. Então era ou a escola técnica, que tinha lá Cefet, ou as escolas militar, que era Colégio Naval e PICAI Espesex. Falei, pô, é aí que vai ser minha saída. Mas a tua veia empreendedora já estava sendo desenhada e tua independência financeira mais ainda, né? Já tinha passado por 2 ou 3 aí. Já tinha uns investidas aí. Umas investidas, mas sempre mantinha aquela base, a segurança de eu mexo daqui para cá, né? E assim, cara, você pensa, pô, mas como é que você com essa veia já de empreender, tava pensando em Colégio Naval? Colégio Naval era porque Angra era um negócio maravilhoso, o Colégio Naval era lindo, ficava ali, né, na Praia do Retiro, aquele negócio bacana. Mas assim, era muito mais para poder sair da cidade, precisava de um pretexto para sair da cidade. Acabou que não passei no Colégio Naval, passei na época na SpaceX, que era do Exército, mas não queria. Fiz uma voltadinha rápida para Barra Mansa e pum! De novo, pulei para Niterói, casa de outra tia. Falei, não, porra, eu tenho que alguma coisa, eu tenho que dar certo, eu vou ter que... E sempre com aquela cabeça, né? Meu pai também falava uma coisa interessante, estuda senão você vai ser vendedor. Pô, eu estudei bastante e sempre fui vendedor, nunca deixaram eu ser outra coisa. E depois ele ainda brincou, pô, se não for vendedor, é capaz de ser bancário. Foi onde eu comecei minha carreira no Citibank, também bancário. Então, as falas dele se profetizaram. E ele ainda brinca, pô, uma das coisas legais é que você não seguiu meus conselhos. Então, Não, aliás, você fez um tempinho na área financeira, né? Você trabalhou em área do Citi e outras segui empresas. Nessa linha, né? Fui para Niterói com 17, precisava passar numa faculdade pública, era a única maneira de estudar, não tinha condição de pagar a faculdade paga, a privada, né? E aí, poxa, aí foi 17, foi um ano punk. Eu não me lembro de ter ido da praia, não namorava, não fazia nada, era só livro, deitou o cabelo livro, estudava, e sempre uma culpa, né? Assim, pô, vamos no cinema. Não posso ir no cinema. Eu tenho que estudar, se eu não estudar, como é que eu faço e tal? Então aí consegui passei engenharia na UF, e aí entrou em greve, comecei a trabalhar de novo em vendas. Fui pé do atleta e... Trabalhei na pé do atleta. Pô, fui vendedor, pé do atleta. Cláudio Maurício, isso aí. Agora eu vou te falar o Júnior Tonini, lembra dele, que era o supervisor geral, trabalha comigo hoje. Não lembro do Júnior, mas eu vou te falar uma coisa que eu soube recentemente, talvez você saiba. Você sabia que a Iana Simões trabalhou na Chocolate? Não sabia. A Iana Simões trabalhou na Chocolate, que era uma das verticais lá do grupo Pé do Atleta. Sei, lógico, Chocolate, Bill Bros e Pé do Atleta. Chocolate, Bill Bros e Pé do Atleta. O Paulinho falou aqui pra nós no podcast. Não sabia. Trabalhou na Pé do Atleta. Não fazia a menor ideia. Muito então comecei a trabalhar no Pé do Atleta. Gerente do Norte Shopping. Você foi no Norte Shopping? Eu fui Plaza Niterói. Fui Plaza Niterói, depois fui aí aquela história, pô, mas não volta a greve da faculdade. Então fica mais um pouco, o gerente gostava de mim, aí fui meio que subgerente e tal, e aí, pô, óbvio que deu uma confusão na minha cabeça, porque, pô, no final já estava quase ganhando o que ganhava um engenheiro depois de 5 anos. Falei, como é que eu vou fazer engenharia para quê? Já, né, com 18, aí é o cuidado, né, das mentorias, quem que você acha, aquele imediatismo, né, a vontade de fazer, e eu queria realmente trabalhar mercado financeiro, porque era onde estava a nossa geração, o boom era mercado financeiro, né? Tinha ali o Pactual começando, Garantia também forte, enfim. E aí fui fazer engenharia, fiquei 3 anos de engenharia, tranquei a engenharia, passei para administração à noite para poder entrar de trainee, de estágio lá no Citibank, que ficava lá na Assembleia 10. Assembleia 10. Isso. Um prédio icônico. Isso, né? Era o prédio da Cândido Mendes, desculpa, e o Citi ficava, acho que Assembleia 100, um pouquinho mais para frente e tal. Então fui, né, mercado financeiro, aceito, também é outra coisa legal. Ronaldo, sabe que eu me lembro dessa época aí?
que era um glamour andar no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nossa a gente comprava as roupas assim, né, para andar com uma roupa bacana no centro da cidade. Tinha a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E, cara, assim, era uma experiência, né? Você trabalhar no centro da cidade era uma coisa, assim, um acontecimento, né? Era o máximo. Era o máximo. Chegou ao centro da cidade do Rio de Janeiro, onde tinha a Bolsa de Valores, exatamente. O mercado financeiro era Rio de Janeiro, os happy hours, famosos happy hours, restaurantes. Pô, lembra, botar gravata, Uma vez eu cheguei no sítio para minha coordenadora, supervisora, falei, pô, mas o salário... Não, mas o teu salário tá no cartão. Parte é cartão e parte é salário. Pô, você acha que puxar esse cartão aí não tá no prêmio de salário? E foi curioso, né? Porque também para entrar no sítio, também foi essa história de vendas, né? De trabalhar com vendas. Falei, pô, passamos lá, processo de 8 meses, aquela história de né? Entra 5 mil para entrar 10. E aí depois na final... Marta, se eu não me engano, que era a diretora de RH, falou, pô, não sei ainda os outros, mas você eu já sei, Ronaldo, tua área já sei a vaga para você. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai ser o que eu tô pensando. Vendas. Mais uma conexão com você aqui. Eu fui vendedor de conta corrente do Banco 1. Lembra do Banco 1, que era o primeiro internet banking do Unibanco? Lógico. Era ali na vendas na Rio externa, Branco. né? Isso, era na Rio Branco, né? E era assim, o que o Unibanco fez? Ele criou uma agência que tinha um número específico e todo o serviço de atendimento era fora do ambiente físico. Então tinha um courrier que pegava as coisas na sua casa, pagava no banco. Enfim, lembro disso muito bem. Simulava. Então eu vendi conta corrente. Fui na área de vendas também, fui primeiro lugar de vendedor de conta corrente. Você tem quantos anos? Eu tenho 44. Você é mais novo. E aí virei o gerente de expansão, porque depois que você no telemarketing você vendia a conta e você saía bem, assim, eu te vendia a conta pelo telefone, eu tinha que ir na sua casa, pegar os documentos, assinar a papelada, né, e ver se... Botar alguns produtos, preferencialmente, se desse botar uma conta... consórciozinho. Isso aí já vinha mais completa. Mas foi a única experiência no mercado financeiro ali naquela época da vida, mas era vendas e era venda de produto financeiro. Não, cara, mas eu fiquei aí, mercado financeiro, fui Citi, depois fui Banco Mercantil de São Paulo, tradicional, Finasa, banco muito tradicional, sempre Rio de Janeiro, muito tradicional em São Paulo, e depois, por último, fui o Banco Industrial, que hoje é um banco chinês, que é o BIM também, o IPO. E até que falei, pô, tá chegando a hora. Cadê a veia empreendedora, né? Assim, porque você começa a ganhar dinheiro, luvas, retenção, bônus. Não é o que eu gosto. Então fazia bem feito, mas não gostava do que eu fazia. E também tem uma passagem, né? Acho que uma das coisas importantes do mercado financeiro foi quando eu terminei Cândido Mendes, eu tinha essa história complicada, porque assim, pô, duro, sem grana, o graninha... E negócio da namorada, como é que faz Niterói? Quem que vai me buscar lá? Como é que é o carro? Vai de ônibus. Um ônibus você já diminui para namorar alguém. E como é que, pô, aí tem que ir para não sei aonde. Então eu sempre tinha que arrumar uma namorada para mim, uma menina para mim e para algum amigo do carro. Porra, isso era um rabo, né? Porque já era para trabalho duplo, né? Sempre foi confusão, cara. Nunca foi fácil, normal, assim. E arrumava, aí, pô, chegou a hora, aí depois, quando eu comecei a trabalhar no sítio, eu falei, pô, tem a grana do carro. Não, Mercantil de São Paulo, desculpa. Tenho a grana agora do carro. Me lembro certinho, era $20 mil. Falei, pô, dá pra comprar um carro maneiro e tal. Mas era o preço do MBA de finanças do IBMEC, que na época era o MBA, né? Era o must, tirando os de fora, era o que tinha, e bolsa, né? Toda a parte estatística. Pô, bicho, agora chegou a hora do carro? Não, mas então é a hora do MBA. Então peguei toda a grana, lá fui para MBA, e foi super importante na minha carreira no mercado financeiro, porque mesmo trabalhando com vendas, quando você tem o domínio dos números, é muito difícil alguém te enrolar e você desenvolve outro tipo de análise. Isso é muito importante, acho que isso foi fundamental para eu chegar onde cheguei. Então voltando lá para o final do BIC, na linha da vida, já casado, né? Só fazendo uma parte aqui, casei muito cedo, comecei a namorar numa micareta. Vocês estavam falando de micareta aqui antes no não estava falando off records. Não sei. Tinha alguma coisa. Vocês lembram das como micaretas? Daniela. E a gente se conheceu na Rio Elétrico. Foi uma micareta que teve na Barra, acho que primeira e única, chiclete cruzando com asa e o chiclete junto. Pô, a gente se conheceu, diz ela que não gostava de micareta, foi nessa porque a amiga sobrou e tal. E aí ali, cara, ela trabalhava na Coca-Cola, a gente começou a vida juntos, né? Ela como trainee Coca-Cola, eu no Citi, a gente se conheceu, 3 anos depois a gente
se casou, nossas famílias, nenhuma das duas tem condições, então nós não tivemos heranças e nada, então a gente tinha que buscar mesmo. E aí nos casamos e tivemos o Léo, que foi o meu primeiro filho, isso foi em 95, 98, nasce o Léo. E aí, chegando naquela história, eu empreender, como é que eu faço? Comecei a estudar setores dentro do banco que poderiam ter atratividade para o empreendimento. Onde que tem? Sempre entendi que a área fértil não é a área para mim. A área para mim é a área do rolo, é onde ninguém quer. Onde é fértil, cara, tem cara que fala inglês melhor, mais bonito, com mais dinheiro, mais habilidoso. Deixa lá que lá tá pesado o jogo. Agora, atrás da poeira, onde fala, rapaz, tu vai se meter com isso? Ninguém quer. Falei, é lá. E aí comecei a dar uma estudada setorial e apareceu o ramo óptico. Como que apareceu? Eu tinha um cliente, um chinês na época, que trazia uns óculos importados de um tio, e ele começava a vender esse negócio. Eu falei, pô, mas tá indo, tá não sei o quê. E ele sempre, vem para trabalhar comigo, vamos montar um negócio. Eu falei, não, teu negócio eu não acredito. Distribuidor. Era um distribuidor de óculos no name, e ele comprava e vendia para ótica, aquele primeira faixa de preço, óculos péssimos. Isso já anos 2000, mais ou menos? Eu ainda no banco. Anos 2000. Boa, anos 2000. E aí comecei, estudei a parte de distribuidoras, meu cunhado, distribuidoras Nestlé, principalmente as distribuidoras, eu olhava para esse mercado também, Madureira, ali tinha toda essa área de doce, um mercado que eu gostava de olhar, e olhava mercados que tinham essas oportunidades. Falei, com 30 eu paro, com 30 eu saio e entrego, vou começar a empreender e fazer alguma coisa diferente, e sabia que era um downgrade, que eu ia sair de 10 para... Eu tentava sair para 8, mas... Ia pagar um pênalti. Pênalti pesado. Mas com 30 paro naquele mindset, tipo, vou fazer um pé de meia. Vou fazer um pé de meia financeiro e como é que eu vou para algo, né? Porque o empreendedorismo versus o salário, naquela época eu tinha isso muito consciente, a gente sabe quanto que a gente ganha, o outro a gente só sabe quanto que a gente gasta. Né? Para empreender você só tem uma certeza do teu custo, você não tem a menor certeza da sua receita. E aí a sua cabeça tem que estar muito preparada para isso, principalmente porque você fica sempre com aquele fantasma de, peraí, eu vou voltar lá para o zero, para aquela confusão toda, não era isso que eu tinha em mente. E aí ele chegou, ele estava em São Paulo, nessa época ele estava em São Paulo, eu tirei férias do banco, o Sérgio Bezerra, que é o irmão do Binho do IPO, era meu chefe, vim para cá para ficar, deixa eu lá olhar o negócio dele, eu olhei o negócio no primeiro dia, eu falei, vou voltar, minha esposa, não volta, fica aí. Pô, calma, frio, tava frio um dia, pô, que isso, sai do calor para parar aqui nesse frio. Alameda Santos, não, era no Jardins, na Alameda Campinas. Eu falei, não. Aí fiquei mais um dia. No segundo dia eu falei, pô, peraí, cara, esse negócio, eu já tinha estudado licenciamento. Eu falei, óculos puro não dá. Mas se botar uma marca maneira, se fizer um licenciamento, aí, opa, mais um dia. Fica não sei o que, peraí, isso aqui tem um jogo. Vamos, de repente tem Ana Hickman, modelo. No final das contas, fiquei, né? Devolvi minha luva no banco, acho que foi um dos poucos casos de devolução. O Sérgio falou, rapaz, tu é maluco, não aceita a demissão, aquela confusão. E nem eu sabia direito o que eu estava fazendo. Tem que ter um pouco de fé, um pouco não, né? Muito de fé e bastante de transpiração. E a esposa estava junto nessa? A esposa, cara, ela tava, mas eu acho que ela não entendia, nem eu sabia da bronca, né? Ela sabia que eu estava insatisfeito e precisava alçar voos. E aí, cara, a gente começou uma empresa, 3 pessoas, fizemos o primeiro licenciamento da marca Ana Hickman. Ela era uma modelo, uma entrevistadora, nem entrevistadora, desculpa, uma modelo de passarela, e a gente precisava de uma mulher bonita, grande, cabelo, para poder botar no material de ponto de venda. Os óculos eram muito ruins. Quando trouxemos a primeira coleção, de olhar, você olhava para ele e quebrava. Se batesse um vento, ele esfarelava, de tão ruim que era. Mas começamos a história de licenciamento, de mapear. Entender fornecedores na Ásia, melhorar a esteira. Brand, lançamos, a empresa foi muito bem. Em 2004 ele foi para a China. Eu fiquei na companhia, né, como CEO, saí. Nós fizemos uma venda em 2006, para um grande fabricante chinês, e depois 2008. Nisso a gente já fez várias joint ventures, nós fomos parar de Ana Hickman até Cartier. Essa distribuidora, essa companhia. Então nós pegamos do mercado de entrada, mercado do meio, mercado de luxo.
Foi um belo case, um belo aprendizado de falta de dinheiro. Começar 2003, 2004, cara, assim, era só fé. Para pagar salário eu tinha que rezar muito, porque aparecia um milagre. Sim. De repente, cada mês era um mês. Alguém comprava na sua região. Você é Curitiba? Curitiba. Curitiba, você deve conhecer a Ponto de Visão lá. Sim. O Demóstenes, cara, que era um cliente que vinha, comprava, ele sabia que a gente era durinho, então ele vinha com dinheiro, ele falava, o cara quer 100, eu vou botar 50. Se pegar esse dinheiro, eu sei que ele aceitou o preço. Então mas era o show da vida e sempre, né, pra frente. E aí saí, enfim, no final das contas, 2009, eu tinha um concorrente, era o Marcos Amaro, filho do comandante Rolim, que era meu concorrente no mercado de luxo. A gente tinha Cartier, Gianfranco Ferré, Moschino, Missoni, ele tinha... Aí nós já estamos falando de mercado de luxo, ele tinha Tag Heuer, Alain Micli, Philip Stark, a gente viajava muito junto como concorrente e amigo. Ele falou, pô, Ronaldo, vamos fazer uma grande distribuidora de luxo, vamos montar um negócio bacana. Ele vem pra cá, coloca grana, vou vender a minha participação majoritária na TAM, minha parte maior que eu tenho. Cara, faz sentido, vamos embora, vamos fazer esse negócio e tal. Fechamos uma joint venture fechamos nosso acordo, fechamos uma joint venture com um grupo italiano em 30 dias, com 35 ele falou, Ronaldo, complicou, vou ter que voltar atrás. Assim, estou fazendo aqui um resumido, mas vamos voltar, cara, tem uma Óticas Carol que eu comprei. Eu falei, eu sei, conheço Óticas Carol. Na época tinha 100 e poucas lojas, cara, tá enrolado lá a situação. Eu tô com um franqueado insatisfeito, o fundador, né, o teu nome é um nome que agrada o fundador. Tem um pessoal que eu trouxe, cara, preciso de você na Carol. Eu falei, mas Carol não era isso combinado. Combinado era na outra companhia, distribuidor, indústria, branding, marca, license. Não, varejo, como é que de novo eu lá, né? Não estou eu na venda, né? Lá vem de novo, eu sempre também acabei trabalhando, mas o varejo. E aí, cara, foi muito legal, porque acabei aceitando a operação, entrei como sócio minoritário na operação das Óticas Carol. Nós fizemos uma história muito linda, né? Todo um time espetacular. Os franqueados nenhum saiu, ficaram, foi uma relação muito positiva. E aí depois, longa história curta, a gente fez 2 vendas dessa empresa. Em 2013 o Marco saiu a participação dele, eu fiquei, aumentei um pouco a minha participação, entraram 3 private equity. E depois de 2017 a gente fez a venda da companhia para a Luxótica, que é o maior grupo óptico do mundo, Ray-Ban, Oakley, Chanel, Prada, enfim, todas essas marcas. Fiquei depois mais 3 anos como... Eu podia ficar... Não tinha earn-out, não tinha non-compete, não solicito, podia ir embora no dia 1. Foi uma venda muito linda para o Sodeu Vecchio, uma venda muito de confiança para o dono da companhia. Uma companhia Luxótica, uma companhia de 40 bi de euros. Um dono italiano, que é o cara mais rico da Itália, faleceu recentemente. E essa venda foi feita direto para ele junto com o CEO. Tinha um compromisso de permanência que não tinha contrato nenhum assinado. Era o seu com ele. Pior do que não compete, não solicite, era no olho assim. Earn-out, qualquer coisa, foi ele perguntar, você fica um período? O período que o senhor precisar. E aí fiquei 3 anos. Aí acabei assumindo as outras operações. Foi uma relação... Ele era meu chefe, né? Então, Ronaldinho, tal, faz isso, aquilo, vamos lá, pega a Sunglass Hut, mais Ray-Ban, fui responsável pela Oakley. Aí acabei sendo responsável, era um dos poucos que não era italiano, reportando pro italiano. E aí, foi muito bacana, mas assim, não era mais minha cabeça, não era mais de multinacional, executivo, toda... Tinha passado dessa fase, Já tinha passado dessa fase. A questão são fases, exatamente, Sim. né? Ronaldo, e assim... Desculpa, me alonguei aí. Não, imagina. A gente conhece a história da Óticas Carol, né? Pelo tempo que você teve lá e tudo mais, né? 11 anos na operação. E você entrou numa companhia muito diferente da companhia que você saiu, né? E tá muito claro que você é um cara de energia, de transformação. A gente, conversando com você, já percebe isso. E fala mais assim, o que você acha que você entregou para esse projeto? Assim, o que você acha que... Olha, foi um projeto desafiador, que sem dúvida nenhuma foi desafiador, né? A companhia, se eu não estou enganado, foi para muito mais de 1.000 pontos de venda na hora de 300. Exato. E essa energia transformadora foi com você. O que mais? Cara, acho que o projeto das Óticas Carol foi um projeto de vida. Não foi um projeto de uma companhia, foi um projeto de vida. Eu saí um sujeito muito melhor em todos os sentidos e proporcionei a transformação de muita gente. Eu acho que as Óticas Carol, cara, assim, o estilo de liderança que tenho hoje, de aprender a convencer e nunca impor,
Franquia, você tem um sócio. Muito poucas pessoas entendem dessa maneira, mas você, quando tem alguém que investiu, pegou, seu FGTS, sua herança, seus investimentos e colocou e acreditou num sonho da tua companhia, esse sonho passa a ser conjunto e a responsabilidade é muito maior. Eu, particularmente, ajo assim. Quando eu alugo um carro, eu cuido mais do carro alugado do que do meu carro. Isso é conceito. E no franqueado, foi muito lindo ver todas as transformações que nós proporcionamos juntos na vida de todos. Então, nós temos, Rio de Janeiro, que foi uma praça que a gente, pós-São Paulo, começou essa praça do zero. Por ser carioca e conhecer no detalhe, Zona Norte, subúrbio, toda a região, eu sabia literalmente como e o que fazer, porque a gente tinha uma expansão por raio. Aonde colocar as lojas, enfim, que tamanho de loja, fluxo, tudo. Com que tipo de cabeça. Nós pegamos num mercado muito competitivo. Se você vai em qualquer calçadão, em qualquer lugar, você olha a quantidade de óticas que tem lá de todo tipo, de óculos escuros a lente de grau, etc. No Rio de Janeiro, inclusive, tinha as lojas embaixo e aquelas sobradinhos, que eram as pequenas fabriquinhas. É isso aí. Exatamente. Então, vem cá que eu vou fazer teu exame. Vou fazer teu exame muito agora. Informal, muito completamente informal. Mercado de 25, 27 mil óticas naquela época, extremamente pulverizado. Nenhuma rede controlava o mercado com 45% de informalidade. E aí, obviamente, a oportunidade de você fazer algo direito, formal e que mudasse a vida de várias pessoas. Então, você pega Caxias, já que você falou, Caxias nós tínhamos lá o Jorge, nós convertemos a bandeira do Jorge, tinha 3, 4 óticas, 3, se eu não me engano. Ele acreditou, ele falou, eu acredito em você. Cara, o que você tá falando aí, negócio de abrir 1000 lojas, tá falando um monte de negócio aí que, não sei nem o que você tá falando direito, mas, cara, eu tô acreditando no que você tá falando. Vou caminhar junto contigo nessa história. E a gente, nessa linha, cara, o Jorge chegou a 12, 13 lojas com uma empresa, saiu de um comerciante e virou um empresário. E isso não transformou só ele, não transformou só o negócio dele, transformou a vida dele. Como pai, como pessoa, como marido, com realizações pessoais e profissionais. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer ali, é um negócio que eu vou sempre guardar na minha vida. Ronaldo, vem cá, quando você recebeu esse convite para ir para a Óticas Carol, já tinha um plano? Falou assim, alguém te falou, queremos chegar em 500, 1000, dominar o mercado, ser o maior, construir um laboratório de lentes, Nada. Ninguém falou nada disso. O plano que tinha a gente ainda tinha dúvida se ia crescer com franquia ou com loja própria. Me lembro bem de discussões com o Marcos, ou discussões que a gente, se um dia a gente chegar em 500, eu falei, 500 tem gente mais barata e outras pessoas para poderem fazer isso. Não, vamos fazer um negócio grande, Você pensei assim, cara, tem 30 mil óticas, 28 mil óticas, Você tem, primeiro assim, se ninguém fez, vamos olhar alguém que fez em outro setor. Nunca gostei de olhar muito para o setor que eu atuava, nunca, ainda hoje sou assim. Vou pouco nas feiras do meu setor, vou muito em feiras de setores que estão mais vanguardistas, mais na frente, que eu possa tirar alguma similaridade. Essa é uma característica de quem transforma, sabia? Porque você se comporta como um outsider no mercado que você está. Sou sempre um outsider. Você quer fazer algo que ninguém fez. É hora de eu ir embora. Quando eu percebo que eu estou muito apaixonado pelo produto em si, é hora de eu puxar meu carro. Característica. Então, quando eu entrei no setor óptico, uma das vanguardas, uma das coisas positivas era essa. Então, eu comecei a olhar o farmacêutico. Peraí, farmacêutico também pulverizado, já está anos um pouquinho mais na frente dessa consolidação, já tem uma Pacheco, já tem uma Raia Drogasil, tem negócio. Vamos lá para o Saúde, Estética e Beleza. Já tinha Boticário com 2.000 lojas. Alimentação, já tinha Cacau Show, já tinha... Peraí, tem negócio. Então vamos 1.000. E eu acreditava piamente que a gente precisava ser a maior para ser a melhor. Porque como o negócio de franquia precisa de escala, para eu poder entregar o melhor laboratório, a melhor lente para o nosso franqueado e para o consumidor final... Porque a ótica era um negócio que assustava muito, jaleco, preço caro. Assim, como é que você democratizava esse acesso, cara? Num mercado que 40 milhões de pessoas precisam enxergar, 90 nunca passaram no oftalmologista, 7 milhões de crianças, que é o projeto mais lindo que eu pude fazer até hoje, que chama Pequenos Olhares, projeto de óculos para as crianças da escola pública, 10 de 4,90, cara. Ninguém se preocupava, a criança às vezes não aprende, não consegue ler, não se concentra. A gente fala de educação, mas como que você vai ter educação sem enxergar? Então, assim, esse projeto foi muito bonito. Então, tem muita coisa legal que aconteceu nas Óticas Carol, cara. Realmente, assim, os 4 pilares que a gente adotava lá, que é o pilar que a gente procurava entregar para o franqueado, é uma transformação financeira. A gente não podia ser hipócrita. Primeira grande coisa que qualquer franqueado, qualquer
stakeholder entrava na situação era, pô, como é que eu me transformo financeiramente? Depois, como é que eu me transformo socialmente? Como é que eu sou aceito no meu bairro, na minha sociedade, no meu lugar? Como é que eu passo a ser conhecido? Como é que eu sou chamado para as festas? Como é que eu sou? Pô, a gente também entrava com essa plataforma. Depois vinha a cultural. Pô, legal, mas eu só vou na feira ótica. Eu queria ir em outra feira. Vocês falam aí de NRF, falam aí que é a Feira de Varejo de Nova York, falam disso, falam daquilo. Porra, como é que você me prepara para isso? Opa, vamos lá, tá aqui os pilares das feiras, eventos. Eu tinha um conselho de franqueado que era um negócio muito bacana. Então, alguém fazia um conselho de franqueado de auxílio ao presidente, os caras vinham para cá, a gente discutia 10, 20% do tempo a estratégia e 80% o ser humano, a pessoa. Fazia team build, fazia uma série de inovações que eu aprendi em outros setores, trazia para o nosso, sempre fora da caixa. Então isso era coisa muito legal. E o quarto e último, depois do desenvolvimento cultural, era verdadeiramente o que você quer devolver, qual é o give back para a sociedade? Como é que a gente, não te incomoda deitar no travesseiro e saber que nós somos um país de cego, tem 7 milhões de crianças não enxergam, tem 80 milhões de pessoas que precisam usar óculos e não têm acesso por uma série de fatores. Motivo maior, né? Então assim, ali conectei, foi a parte mais difícil, né? Você conecta, não consegui conectar a rede inteira, mas o bacana é que começou essa conexão pelos colaboradores. Então tinha uma história lá que era o orgulho do sangue azul. Esse orgulho de pertencer, porque a empresa era azul, isso era muito legal. E o Pequenos Olhares foi esse propósito muito bacana que fechou o ciclo lá. Quando você descreve isso, né? A gente já falou várias vezes aqui da marca da Reserva, né? O trabalho que o Rony fez. E aí, meu amigo. Pois é, como você consegue desenvolver uma marca, né? Que ela ganha um espaço para ser não um produto que você compra, mas um estilo de vida que alguém adota. Então, quem compra a Reserva tá querendo comunicar para quem está em volta outras coisas além de usar uma camiseta daquela cor, né? E eles conseguiram desenvolver isso, né? Colocar toda essa paixão na marca, esse propósito, esse sentido nas coisas, né? E eu acho que assim, quando você descreve essa jornada, eu tenho certeza que parte do valor que foi capturado desse projeto tem muito a ver com o quanto ele tocou as pessoas, né? Sem dúvida. Né? O quanto ele... E, perdão... Não, viram seguidores, né? Seguidores. É uma seita já quase aí. Não era um negócio, né? Cara, era um propósito de transformação. Por isso, muito difícil para quem comprou entender o que comprou. Porque você não comprou um business. Se você olhar aquilo só como um negócio, você não usufrui e não capitaliza o potencial que aquilo tem. Então aquilo tinha muito mais valor que um simples negócio. Mas é óbvio que isso não são todos os negócios que são possíveis de se fazer isso, mas a grande maioria dele tem condição real se você tiver uma equipe bacana. Porque eu acho que isso é legal. E no Brinquedo a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas tem uma descoberta legal. E no Rony lá, sem dúvida, a gente está já de primeira mão, vamos lançar o nosso tênis collab aí, solzinho, tênis da Reserva com a ReHap, pô, tá maravilhoso. O Rony é um grande... E a Reserva lançou uma linha da Estrela, Gustavo. Isso. Uma linha de camisetas, de coisas, de brinquedos. Lembra do Pogobol? Sim, lógico. Então, tem o Pogobol da Reserva agora, total, né? Muito legal. E faz todo sentido lançar a ReHap. Você não veio com tênis da Lego, alguma coisa assim? Ou... Pô, hoje não, mas tava ontem, Gustavo, e assim, eu adoro usar, e assim, a gente pode depois até explorar um pouco isso aí dentro do mundo do brinquedo, que também você vai perguntar, pô, mas você foi parar num negócio de brinquedo, como é que é isso? O que tocou e o que te faz estar lá? Precisa ter algo mais, que não seja só o negócio. Isso aconteceu no Ótica, aconteceu na Carol, e agora acontece de novo na ReHap. Ou acontece lá, ou você cria os grandes motivos para fazer os grandes projetos. É boa. Eu acho que tá mais para essa segunda parte. Ronaldo, e antes da gente entrar em ReHap, eu queria te perguntar sobre, assim, franquias, né? Você precisou, para esse projeto funcionar bem, se especializar, né, na estruturação de franquias, e acredito que você tenha que se aproximado da Associação Brasileira de Franquias como um dos cases, né, brasileiros aí de bem-sucedidos de empresas que num intervalo de 10 anos, multiplicaram por 10 o tamanho, utilizando esse método, utilizando esse meio, né? Fala um pouco sobre essa tua experiência. A franquia não é um modelo de negócio, é um modelo de vida, né? Você entender, e para mim é um modelo de liderança. Quando você entende a franquia e você trabalhou em franquia, acho que é um grande diferencial para você ser um líder moderno.
Porque lá você pratica full time a liderança servidora. Você não faz nada sozinho, você faz sempre alguma coisa com alguém. Você não impõe nada, você sempre convence alguém. Porque a soberba da loja própria, né, quando você tem franquia ou quando você tem uma indústria que você manda e alguém faz, né, com pouca tolerância para o convencimento, para mim é onde difere o líder antigo do líder moderno. Então, a franquia me ajudou muito nesse sentido, né? De você trabalhar com essa liderança do convencimento, de estar próximo, de viver e vivenciar. Muitas das franquias das Óticas Carol, por exemplo, no início, a gente trabalhou muito com conversão. Então, você trocava uma vida, uma história de um avô, muitas vezes do tataravô, para acreditar na marca e no propósito que você estava trazendo para o cara. Então, assim, é uma crença, exatamente, é uma seita, é uma igreja, é mais que isso. Então, essas histórias, toda uma vida, né? Acho que de 9 a 11 ou 9 a 12, eu era um CEO, mas na prática eu era um diretor de expansão. Sim. Eu estava no mundo. Eu estava comendo buchada em Imperatriz, eu saía de Imperatriz, caía em Manaus, voltava para o sul, ia para... Que é a parte que eu mais gosto de fazer, ouvir história do empreendedor. E você aprende muito com eles, porque eles estão na outra ponta. É diferente de ter um funcionário lá. Você tem um sócio Gustavo, lá, né? Eu só aprendi. Exato. Na verdade, assim, acho que essa é uma das grandes habilidades. Eu pouco ensinei, muito aprendi da vida. E quando eu aprendo, eu acabo depois repetindo histórias que eu aprendi. Esse é um pouco do multiplicador do de grande barato. Né? E aí, na franquia, qual é a franquia verdadeira? Aonde que eu vou me espelhar? Quem eu acredito que faz franquia bem feita? Pô, um grande case, meu amigo Arthur da Boticário. É uma franquia que eu muito gosto, porque viajamos, somos amigos e eu sei qual é a real intenção dele para com o franqueado. E sei qual é a intenção do franqueado para a marca. E como é que essa sociedade é combinada. Esse era o espelho que a gente queria fazer. Ser a Boticário dos óculos. E assim nasceu, e assim a gente foi construindo as Óticas Carol. Então sempre foi uma meta e uma ambição muito grande como exemplo. E depois acabei sendo, né, você perguntou de ABF, eu fui diretor institucional, fui diretor de marketing na ABF, tive um tempo muito envolvido, grandes amigos na ABF, Cristina, depois Altino, por último André e agora o Tom, que são os 4 últimos presidentes. E uma das coisas que eu brigo muito na BF, a gente precisa fazer uma associação, ela é linda, mas ela precisa ser sempre e cada vez mais verdadeira e cuidando não só do franqueado, mas do franqueador, mas também do franqueado. Para que não vire um business de franqueadores, pseudo-franqueadores, né? Mas não são, tá, Gustavo? Vou falar para você, cara, é uma das associações mais bem organizadas. Não, eu digo o globalmente. De franquias, sim, né? Travar ali, né? Polir essas arestas aí, porque a gente sabe de marcas que vendem franquia e não vendem isso tudo que a gente está falando. Sem dúvida, sem dúvida. Você vender só a expectativa, o sonho. As franquias de modismo, né? Aquelas franquias, pô, agora tá bombando isso aqui. Pô, você tá bombando isso aqui. Para falar outro nome, né? A gente tá falando franquia, mas o nome certo era outro, essa era pirâmide, né? Porque exatamente, né? Das pirâmides. Pô, você tá tão bom, por que tu não faz então com o teu dinheiro? Por que você não faz sozinho? Não, vou espalhar com calma, cara. Testa o modelo, organiza, vê direito, cara. Não coloca dinheiro de terceiro, de alguém que tem um sonho em cima de um... Isso precisa também de um castelo de carta. Então, franquia trabalha muito com essa verdade. E a verdade é essa que eu uso muito hoje na minha prática da ReHap. Você falou do Arthur, tive com ele agora num evento onde ele falou, um fundo de investimentos lá de Curitiba, ele foi convidado para falar. E eu fiz a seguinte pergunta para ele, né? Para você ver como as também coisas... é o IPO. É o IPO, exatamente. Foi entrevistado aqui no IPOcast também. Ah, já? Legal. E ele foi CEO da companhia pela maior parte do tempo dos últimos 20 anos e recentemente, há uns 2 anos atrás, ele se transformou em vice-presidente, né, do conselho do Boticário. E ele falando, olha, para quem imagina que eu deixei a minha posição de CEO para, enfim, ter uma vida mais leve, ao contrário, né? Estou muito envolvido no negócio, tenho uma participação diária, etc. Daí eu perguntei para ele, eu falei, Arthur, quais são os skills que você precisou adquirir para sentar nessa cadeira nova, né? Daí ele falou assim, 2 coisas. Uma, tinham vários assuntos que eu tinha pouco tempo como CEO para lidar. Sempre falou isso. 20 minutos. E aquele assunto merecia mais tempo. Então agora eu consigo me dedicar mais tempo em alguns assuntos que eu não tinha tempo, né? E a outra olhar para a companhia daqui 10 anos. Então eu, como CEO, é mais difícil você precisa
executar as coisas do dia a dia, então você acaba olhando no horizonte mais curto da companhia. Nessa posição eu consigo olhar mais longe. Agora, mais importante de tudo, né? Nunca tirar o pé da água. Nunca tirar o pé da água. Então, isso é a veia empreendedora de estar perto do franqueado de verdade, porque tudo tem que ser genuíno, né? O cara está botando o dinheiro dele num negócio que é todo o investimento que ele tem na vida. Sem dúvida. Então, assim, o respeito que você tem com ele e o método, né? Não é só o respeito, mas assim, todo o conforto, a segurança que você dá de que aquele modelo é um modelo vencedor, eu imagino que você e o Arthur, que é especialista, devem estar muito perto de como as coisas acontecem, aprendendo o tempo inteiro, entendendo as mudanças. Sem parar, cara. Né? Semana passada, retrasada, a gente estava em Nova York junto num jantar de uma agência que ele é sócio, com 15 grandes varejistas discutindo possibilidade de negócio, de sociedade, de relação cliente. O cara precisa, não, uma paixão de estar ali, de entender porque comprou essa agência, porque qual é o aprendizado que ele tem nessa agência de vanguarda, junto com o Trípoli, que é um outro grande amigo. Então, assim, essas pessoas não param nunca, né? Não podem parar nunca, porque são pessoas que promovem na sociedade uma transformação e encara, pega 4 mil colaboradores, 4 mil franqueados Boticário, não são 4 mil franqueados, 4 mil lojas, mas multiplica isso por quantas famílias, vê quantas, esse sujeito não tem direito de parar, porque se ele parar, a máquina toda começa a enferrujar. Então, é muito importante sempre estar motivado, estar com mais profundidade. Achei o Arthur muito bem, muito animado para essa fase, não só pela Boticário, mas pelo todo o grupo, a quantidade de companhias que ele não para de comprar, né? Verdade. Exatamente. O Arthur é um líder para nós lá do IPO de Curitiba, né? Mas... Vamos vender brinquedo? Rap? Pois brinquedo. Vamos lá. Você trouxe teu lado infantil, será? Veio junto ou é business você mesmo? Você falou um pouco da estrela. Não, acho que assim, cara, com toda a humildade aqui, obviamente que assim, uma das coisas que a gente precisa saber é o momento de quanto essa história do ganho, né? Toda hora tem que ganhar, tem que acumular, tem que fazer... Isso é um vício, é uma história sem fim. Graças a Deus eu tenho outros defeitos, mas esse eu não tenho. Então eu entendo hábitos simples, camisa jeans aqui, minha camisinha do Uniqlo, essa aqui hoje especificamente não mas... então assim, eu acho que o grande Carol já me deu uma boa situação financeira que me permite hoje escolher com muito cuidado o que fazer. E obviamente o que fazer pressupõe o que pode ser transformado. Então quando eu encerrei meu ciclo, entrou a pandemia, encerrei não, né? Tava o ciclo, a pandemia, o início de pandemia, eu falei, agora ferrou, porque agora precisa de alguém para tocar isso aqui mais tempo, né? Se eu já tô com cabeça, era para eu ficar 3 meses, fiquei 3 anos, já tô com cabeça de sair, preciso honrar essa saída, o momento é esse. E aí, enfim, fechei minha saída e comecei. Minha ideia, sinceramente, era, 6 meses, pelo menos, para eu pensar o que fazer. Muito difícil. Nunca fiquei um dia sem estar com alguma atividade na minha vida. E também não foi dessa vez que eu consegui ficar. 6 meses deu uma semana. Nem isso, cara. Não, assim, eu tô aqui conversando com você, eu jamais imaginaria que você ficaria 6 meses esperando ou pensando que alguma coisa... Então, eu acho que no máximo um mês, assim, explodindo. Não deu nem isso. Você num templo no Nepal, lá você ia deixar os caras loucos, cara. Não ia dar. Um dia também, os caras iam ter tocado lá, bicho. Não me chama porque tem confusão. Você sempre... E aí, o que aconteceu? Tem o presidente do Carlyle, né, que é o fundo que investe na ReHap, tinha me chamado, começou, Ronaldo, a gente tem esse ativo, você conhece as pessoas. Falei, conheço, realmente conheço, né, nunca tinha olhado como um negócio. A gente está assim, está querendo fazer uma transformação assado e a gente pensou em você, você faz uma confusão danada com óculos, né? Desce de tirolesa, voa de ET, as nossas convenções da Carol eram icônicas, né? Eram momentos mágicos que você realmente vivia ou devolvia toda aquela paixão e aquela dificuldade que a gente viveu ao longo do ano. Então, cara, tem de tudo que você imaginar aconteceu já na nossa convenção. Pra você ver, né, Gustavo, que os malucos se parecem, né?
Olha aí. Todos os grandes malucos se parecem. Eles fazem as mesmas coisas, vivem das mesmas coisas. Esses malucos muitas vezes andam juntos. É isso aí, andam juntos. Então, troca ideia, né? É isso aí. Troca ideia. Então, já vai pra lá. Eu já fiz palestra na reserva, o Rony já fez na minha, o Arthur, Luiz Helena já fui. Então, é mesmo bando de quem gosta de confusão. E aí, quando ele começou a falar, mas eu falei, caramba, brinquedo, o que é isso? Mano, eu queria meu tempo que eu queria. Não tem tempo. Então, enfim, final das contas, acho que a gente acertou o modelo, depois a gente discutiu como é que seria societariamente essa conversa. Conversa difícil, como é que você monta um modelo societário? Naquela época tinha 2 meses de pandemia, eu acho. 2, 3 meses de pandemia. Então, valuations, como é que se faz valuation? Mas ninguém ainda achava que aquilo ia durar o tempo que durou, né? Tinha 2, 3 meses, mas assim, vai acabar o mês seguinte. Nossa cabeça era essa. Então, lojas físicas fechadas. Então, estavam lojas físicas fechadas. Será que já estava fechado? Estava. Quando eu entrei, estava fechada, porque eu entrei ali em junho. E eu imagino que, pela tua experiência de vida, te chamaram para um atendimento de urgência. Assim, que precisamos de você aqui, com esses 7 skills aqui, para nos ajudar. Chamaram para um atendimento. Tinha uma tese, quando eles compraram em 2012 a ReHap, né? O Hector Nunes, que fez brilhante, né, trabalho lá, e depois montou a ReHap, comprou a ReHap, depois comprou a PB Kids, juntou as companhias, fazia uma história com uma tese de private equity, consolidação, e quase que sai o IPO da companhia em 2018, foi quando a Toys R Us quebrou nos Estados Unidos, e aí obviamente os investidores desapareceram. Enfim, estava no encerramento de ciclo do Hector, e o Carlyle procurando alguém que quisesse construir um novo ciclo, né? E meu nome veio lá, e a história veio, vamos fazer essa história e tal. Quando eu entrei, sinceramente, cara, assim, foi muito difícil, muito mais difícil do que eu imaginava. Olha que eu já estou acostumado com confusão, já vi confusões das mais variadas, mas essa foi literalmente isso, né? Porque quando eu entrei, todas as lojas fechadas. Primeiro que eu não conheço nada do setor de brinquedo, ainda hoje também não conheço muita coisa, não conhecia. Conheço de gente, conheço de transformação, conheço de varejo, conheço de franquia, mas produto em si. Imagina você fazendo isso tudo. Fala, Gustavo. Ronaldo, só pra gente, quem está escutando, também nos ouvindo, tamanho da operação, quantas lojas, funcionários, imagina todo mundo em casa, né? Funcionários inclusive. ReHap é um negócio, né, de uma venda de 2 bi, um negócio com 280 lojas naquele momento. E as marcas PB Kids e ReHap sendo ambas as 2 líderes do mercado, sendo geridas pelo único grupo, que era o grupo ReHap. Naquele momento que entrei, todo mundo em casa, home office 100%, todas as lojas fechadas, fornecedores, né, a gente discutindo como é que se paga, shopping, aquela discussão, se paga, como paga, colaborador, você mandado embora, não vou, eu vendo todo mundo pela tela, né, não fazia a menor ideia se o cara era da ReHap, não era, de onde que ele era, e o que ele estava falando. Toda uma implementação da transformação digital na companhia, Dark Store, chip, loja que chipa, loja que recebe, pick-up, WhatsApp, né, toda aquela confusão tecnológica sendo implementada para poder atender os pedidos, mas na prática a gente estava com uma situação de venda muito baixa, mesmo no digital, porque a gente vive muito de alguns eventos. O principal deles são festas infantis, avós, então avô, todo mundo em casa, né? Obviamente os avós mais ainda, né? Mais trancados ainda, e filmes do cinema. Imagina, cinema nada, né? Marvel, então assim, tempestade perfeita, eu acho que acima de bares, restaurantes, somos nós ali juntinho. Então era... Foi assim, agência de turismo, bar e restaurante. Mas a gente estava ali beliscando, juntinho ali. Vendia, o pessoal brincou, comprou um quebra-cabeça, comprou um jogo de tabuleiro que não representa nada, muito pontual, e um Lego e coisa e tal. E aí a história é a seguinte, o que eu vim fazer aqui, cara? Sinceramente, eu falei, pelo amor de Deus. Né? E aí comecei a entender o negócio, um pouquinho do negócio, falei, peraí, esse negócio é um negócio que está montado muito na configuração, né? Até pelos próprios gestores que vieram muito do Walmart, ele estava muito com a ideia mais supermercadista,
chegou a ter alguma característica do supermercado dos brinquedos. Loja falei, física grande, né? Loja física grande. Falei, isso aqui eu não acredito, cara. Não é o que eu creio. Mas peraí, calma, entrei agora, segura, né? Vamos tentar... E aí, obviamente, entramos numa autossobrevivência. Primeiro, eu preciso ter uma confiança para os fornecedores, para os bancos, que a gente não vai quebrar. Porque a grande primeira dúvida, imagina, né? Um negócio que eu havia discutido 2, 3 meses antes de uma sociedade, um negócio bacana e tal, tinha ido por água abaixo tudo, né? E culpa nenhuma de ninguém, nem do Carlyle, nem nada. A gente viveu um momento muito triste e sério da humanidade. A discussão era quando? A discussão era quanto? Quando? Sendo honesto, a discussão era quanto? Mais 6 meses para lá, mais 3 meses para cá, negócio de RJ. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sou cara de RJ. Outro set skill, outro tipo de... É outro perfil, exatamente, sim. Né? Assim, eu não fui contratado para isso. E o fundo foi muito fair nesse sentido. Isso é zero chance. Nós vamos honrar, nós vamos fazer isso acontecer. Porra, e acreditamos em você para isso. E aí fui conhecendo um pouquinho mais. E aí você falou de estrela, né? Foi um negócio muito interessante, porque imagina fazer essas reuniões. Eu sou cara de gente, eu preciso ver gente. Então, desde que abriu a primeira loja, eu estou no escritório. Outra coisa de maluco. Gostar de estar perto de gente. Então, você imagina, eu não consigo imaginar uma loja abrindo, um colaborador se expondo e eu estando em casa porque eu sou presidente da companhia, porque sou diretor, porque sou alguma coisa. Então, isso não existe. Zero de chance comigo de ter acontecido. E não aconteceu. Então, ali, quando a gente começou a entender do negócio, conhecendo um pouco das pessoas, os fornecedores apresentaram. Os fornecedores se apresentaram. Eu gosto muito de brincadeira, gosto muito de jogos, gosto muito de energia. Minha mulher sempre falou, pô, você vai ser uma eterna criança. Eu não entendia muito bem o que ela estava querendo dizer, depois eu entendi onde eu vim parar. De uma eterna criança e a importância de ser criança, de jamais perder essa alma. E aí, rapaz, a estrela foi, a Lego foi, Mattel foi, eu comecei a entender um pouco de muitas licenças nesse setor. A similaridade com óculos, com ótica é gigante. Ronaldo, só você é maluco, né? O que tem a ver brinquedo com tudo? Pulverizado, informal, tem todas as características. Os setores se assemelham muito, tá? Os negócios se assemelham muito. No final, os gestores têm desafios parecidos. E aí, a estrela foi passar o filminho dela. Quando ela passou o filminho da estrela, falei, pô, a estrela é nossa companheira, é nossa Todo mundo sabe essa aí, falei, música da nossa vida, né? E comecei a cantar, falei que, pô, ouço essa música há 30 anos. Como é que eu sei a música inteira? E, obviamente, começa o choro, né? Pô, tem negócio na mesa. Já me arrepiou aqui, ó. Pô, tem a música da estrela. Tem negócio na mesa. Aí depois me liga uma amiga minha, também do IPO, a Mariana, Sociedade Brasileira de Hemofilia. Você sabia que o hemofílico tal queria fazer um jogo? Eu falei, opa. Aí depois o autismo, me liga o Rodolfo, amigo meu do Rock in Rio. Pô, Ronaldo, autista, tem dificuldade de... Não estou vindo para uma empresa, estou vindo para um chamado, né? Lá estou de novo eu, e aí a conexão é diferente. Aí já não é mais aí não é que esse negócio, se der certo, ele já deu certo. Aí não é que esse negócio, quando vai quebrar, esse negócio não vai quebrar. Aí muda toda a configuração da companhia, a gente começa a trazer outras pessoas, outros malucos que acreditaram para trabalhar nessa empresa, porque era uma empresa que estava num momento extremamente difícil. Convencer alguém, montar um time para fazer essa transformação foi lindo. E está todo mundo lá hoje, estamos 2 anos e meio depois, companhia já zero de risco, totalmente retomada, faturamento atingido, 2 anos de bônus, de metas entregues, obviamente com uma série de desafios, mas saímos de um modelo transacional, migramos muito para um modelo relacional, saímos de uma missão mais técnica, entramos numa missão construir momentos mágicos, com muita diversão. Criamos os patamares de propósito da companhia, que são 2, brincar inclusivo e cuidando do amanhã. Então, como é que a gente cuida de economia circular? Como é que a gente traz essa preocupação, né? Seja ela com plástico? Como é que a gente... é poluidor? Vamos baixar 5%, já começamos a fazer vamos baixar mais 10%. Como é que a gente cuida do brincar inclusivo? O que é o brincar inclusivo? É nosso propósito de quê? Trazer crianças em extremo estado de vulnerabilidade ou com alguma deficiência, gente. É aqui que nós vamos focar, né? A síndrome de Down, autismo, câncer. Então, assim, pra você ter uma ideia, em dezembro passado nós devemos ter dado mais de 120 mil brinquedos
para ONGs, associações voltadas para esse tipo de criança. O maior recebedor foi os Amigos do Bem no Nordeste, projeto maravilhoso que sou conselheiro. Então, assim, tem muita coisa bacana, muita coisa assim, porque agora eu com muita consciência, o bem mais precioso que uma família pode ter são seus filhos, né? São as crianças. E criança precisa ser alegre, precisa ser feliz. Então, quando você tem felicidade, você tem esperança. E o filme da Estrela, você vê que nós fizemos, Reserva fiz dezembro, nós devemos ter feito ali, que eu fiquei com aquele filme, relançamos, recriamos, co-criamos. Foi um sucesso, cara. Mais de 1 milhão de views, adultos recomprando presentes para brincar com seus filhos, presentes que marcaram a sua história. Quem não se lembra, meu sonho era ter um Falco de tal jeito, não consegui, um Autorama e um Ferrorama. Voltou toda essa história e agora está um negócio muito divertido. Se a gente tiver tempo e consistência, esse negócio vai trazer ainda muito sucesso, muita alegria. E é um resgate, Ronaldo. É um resgate. Memória afetiva. É um resgate, porque... falando um pouco, entrando nessa questão do consumidor, né? Os nossos filhos têm uma relação um pouco diferente com o brinquedo se comparado à nossa infância, né? Nós tínhamos uma relação mais íntima com o brinquedo, o celular compete um pouco, né? Muito. Tem até um vídeo engraçado do Porta dos Fundos, falando dessa nova geração, né? Que o cara dá um cubo mágico com todas as cores iguais. Já viu esse vídeo? Não. Ele falou assim, não, esse vídeo aí é pra você não perder nunca. Todas as cores são iguais. Então, qualquer coisa que você virar, você não perde. Você vai sempre conseguir fazer. E eu percebo que o consumidor, ele mudou também. Imagino que eu falo dos meus filhos em relação a mim, né? Se relaciona diferente com o brinquedo. Tem menos interesse em determinados brinquedos. E como é que é isso para você? Você acha que o caminho é o resgate dessa conexão ou tem que lidar com esse novo tipo de consumidor que também, de fato, mudou e não vai voltar a ser o que era? Eu acho que voltou e está procurando aonde que ele se encontra hoje. Talvez pré-pandemia estava muito essa dúvida, né? Será que o brinquedo perde muito da sua função e a migração para o digital é 100% irreversível? Acho que a pandemia mostrou que não. A pandemia resgatou a magia da família, do brincar em família, do se divertir. Eu ouvi de amigo meu, não, eu preciso do jogo tal, estou brincando com meu filho, coisa que ele tem 13 anos e eu nunca fiz. Então, assim, isso é muito poderoso. O que o brinquedo pode proporcionar, o brincar pode proporcionar dentro de uma família, dentro de uma relação. E aí aquela criança que vê o pai brincando, ela passa a se apaixonar por aquela brincadeira. Porque nós acreditamos que a gente vende muito mais do que brinquedo. A gente vende sorriso e através da brincadeira, mais do que do brinquedo. O brinquedo só é um meio. Então, assim, essas coisas que a gente vê e que acontecem, são espetaculares. E o resgate das memórias efetivas e a volta dos tabuleiros, a volta do Lego, o adulto descendo para brincar. O número de adultos hoje que compra brinquedos é absurdo. Acho que Lego recentemente divulgou 38%, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, cara, sendo muito honesto, eu acho que o brinquedo volta a ter um papel de protagonista, papel esse que tenderá a crescer, mesmo com TikToks, até porque a gente pode, se formos criativos e hábeis e habilidosos, podemos mesclar as duas plataformas. Brinca aqui com o TikTok, deu tempo, vem pra cá, puxa dali do TikTok, compra pra cá, aprende quais são as jogadas e jogos e relações que você pode no TikTok aprender e trazer para o mundo físico, TikTok, Instagram, seja a plataforma que for. Eu não gosto dessa história que isso acabou, né? A gente que trabalha com loja física vive muito isso. Agora é o fim da loja física, agora é o fim disso, agora é o fim de nada. É questão de reinvenção e de novo modelo que você cria. Talvez aquele vendedor que ficava dentro da loja esperando o cara chegar, aquilo não existe mais. Ponto. Concordamos. Como é que eu busco a comunidade? Como é que eu crio o social selling? Como é que eu faço o WhatsApp? Como é que eu crio a loja do vendedor? Outra história. Mas ainda continua o papel da integração. E o brinquedo é muito poderoso nisso. Por isso que a gente quer criar não só uma loja de brinquedo, mas um ecossistema da brincadeira, que pega do bebê até o adolescente, nos pilares de entretenimento, saúde e educação. Esse é o nosso objetivo. Isso que eu ia te perguntar, porque você falou em ecossistema, a Ecovila, né? Que vocês montaram no Rio, se não me engano. Isso. Isso já vem embebedado, vamos dizer, de tudo isso que você está falando. Ou seja, aproximar as pessoas, diversificar, né, democratizar. Cara, qual que é a ideia da Ecovila?
A Ecovila é um negócio muito lindo, muito bacana. Muito bacana. Foi numa conversa como essa aqui, que eu comecei a falar essa história junto com o Calainho, Luiz Calainho, que é meu amigo, carioca também, num programa na Jovem Pan. E ele, cara, começou a olhar, comecei a ver o brilho no olho dele, ele vendo essa história, ecossistema, brincadeira. Ele falou, cara, eu acho que pode ter um negócio aí. Pode ter um negócio, o que é isso? O que você está pensando? Peraí, não posso te falar agora, daqui a 2 semanas eu falo. Ele já tinha uma vontade muito grande de criar algo dentro do universo infantil. E aí a gente concorreu a uma licitação no Jardim Botânico. O Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, é um parque centenário, onde está toda a fauna e flora, flora, né? Desculpa, fauna não, flora brasileira, com mestrado, doutorado do Fundão, espetacular. E tem lá dentro um teatro, que é o Teatro Tom Jobim, antigo Teatro Tom Jobim, que estava fechado. O parque abriu uma licitação e nós concorremos com o projeto da Ecovila e ganhamos, e colocamos a Ecovila ReHap, que tem teatro, tem uma loja foyer, que você entra por dentro da loja e sai, oficinas de teatro, de pintura, tudo que relaciona a manuseio, a pais e filhos brincando com arte, com zero digital e muito em brincadeira, em relação. Então, teve agora o camp lá, colônia de férias, não tinha mais vaga. Todo fim de semana sold out, lotado, porque virou um lugar para os pais levar seus filhos, que desde as peças teatrais até todas as brincadeiras, que fica muito legal você passar o dia, porque não tinha essa opção, não existe essa opção. São Paulo também pouco tem. Então a gente, assim, essa Ecovila ReHap materializou toda essa nossa história de transformar as lojas em parques de diversão. Nossas lojas não podem ser umas lojas transacionais. Você vai lá para brincar, para ver toda... Obviamente que em shopping não é um jardim botânico, mas dá para fazer algo muito diferente. E se comprar, ótimo. Se não comprar, também ótimo. Então isso foi muito legal, cara. Saiu esse projeto lindo. E tem ideia de replicar? Tem, cara, tem ideia, porque todo lugar tem um teatro fechado, tem um parque, todo estado. E o que proporcional, o que a gente está conseguindo fazer para as crianças, não só da Zona Sul, mas já espalhou no Rio, de comunidade, ver transformações, sorriso, alegria, pais se confraternizando, lugar de encontro, de famílias brincando. Com certeza já estamos com 2 outros lugares aí em vista para espalhar essa história. Porque é isso, cara, assim, não sei se o quanto rentável, assim, isso é outra história. Sim. Botamos o bloco na rua, depois a gente ajusta o bloco. Isso é um pouco do estilo, né? Assim, a gente sempre faz a confusão, depois você cria, depois arruma ela. Ronaldo, maravilhoso. Me diz uma coisa, que brinquedo que você tem em casa? Cara, tem bastante. Conta pra gente. Pô, cara, tem Lego, tem jogos, tem um aliado, que é um jogo de tabuleiro que meu pai agora pegou de volta, que meu pai estava inclusive brincando com os 2 netos, molecada de rua, de brincar, não larga ele, porque é um jogo de tabuleiro de você, tipo uma batalha naval, sabe? Então, a gente tem detetive, comando e ação, minha família, a gente brincou muito na pandemia, de vários jogos. Meus filhos são mais velhos, a minha filha menor ama, o meu mais velho também, então assim... Quem não tem um Uno em casa? O Uno nós temos ele físico, brincamos dele digital, eu tento levar ele pro tabuleiro. Carta Super Trunfo, eu tenho Super Trunfo é maravilhoso. Clássico também, Imagem e Ação é um clássico. Imagem e Ação, os da Estrela, últimos, né? Que a gente, Lulu e Lalá, Pogobol. Pogobol, eu sou craque, cara. Pogobol. Você tem o roxo com verde ou o amarelo com laranja? Roxo com verde. Roxo com verde. E assim, Pogobol é outra coisa, né, cara? Assim, pulo, subir. Pogobol, como é que vai subir? Não, já subi, já voei, já pulei, já... Mas você sabe pular disso? Essas coisas são eternas, essas coisas não apagam. Então...
enfim, um negócio muito legal é poder estar à frente de uma companhia que tem essa missão, né? A gente não tem trabalho, a gente tem missão. Você escolheu estar lá. Você não tem um trabalho, você tem um... Isso tem que estar muito claro dentro do colaborador. Hoje, passados 2 anos e meio, o nosso turnover está baixíssimo. O escritório é um parque. Você tem que conhecer, já estão convidados. Tem a área do T-Rex, do dinossauro, tem a área Harry Potter. É uma confusão, rapaz. De vez em quando a gente ainda trabalha. Ronaldo, a gente passou um pouquinho aqui, mas está maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo vai adorar te ouvir. Você, o IPO, fala pra gente há quanto tempo você é o IPO e o papel do IPO na sua vida. Cara, talvez foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Nos últimos... Eu sou IPO desde 2011. Confesso que quando entrei pouco conhecia. Falei, mais um grupo para participar de network. E o André Freire, que foi foi meu sponsor, que me convidou. E aí, logo quando eu entrei no IPO, eu entendi e tal. Falei, caramba, mas eu já sabia, eu tinha uns ícones, né? Eu falei, nossa, como é que pode ir lá de Barra Mansa? Jamais imaginei estar em algum lugar que dirá estar com essas autarquias, né, do empreendedorismo, do executivo, de CEOs. Mas eu ainda não estava entendendo bem, mas logo o primeiro evento que eu fui do IPO, eu sentei do lado de um cara. Às vezes eu fico na dúvida se esse cara existiu. E esse sujeito, eu batendo papo com ele, era do sul. E eu falei, mas esse IPO é legal mesmo, que bacana, não sei o quê. Aí ele, é legal? Pra mim salvou minha vida. Isso em 2011. Salvou. Eu falei, salvou a vida? Onde eu fui me meter, né? Aí ele, obviamente, que eu dei uma segurada, ele já... Não, mas tudo bem falar. Eu tinha meu irmão, meu pai, história parecida com essa, meu pai faleceu. Eu tive um problema com meu irmão, quem é que sucederia e tal. Acho que meu irmão ficou mais na sucessão, uma coisa nesse sentido. E eu ia me suicidar. Eu ia me matar. E entrei no IPO. E o IPO salvou minha vida. Ali eu entendi a potência que o IPO tinha. E ia ter na minha vida também, principalmente no pessoal. Tem coisas na minha vida que eu não conto nem para mim e conto no meu fórum. Às vezes eu me pego contando, eu falei, será que foi assim mesmo? Mas eu consigo contar no meu fórum, mas não conto pra mim, porque eu sou muito espontâneo, mas muito reservado nas minhas coisas pessoais. Então, até hoje eu tento achar esse cara, eu tento imaginar de onde ele é, nunca mais vi, nunca mais achei, mas ali marcou a minha entrada dentro do IPO. Certamente o fórum dele que abraçou ele nessa causa. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. São as belezas do IPO, né? Você é um cara que transmite vida, energia, né? E coragem também. E um prazer, assim, te ouvir, te ver, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir a gente. Alguns agora vão poder ver também, porque nós deixamos de ser um podcast para virar um videocast. Boa! Mas pra gente aqui é uma oportunidade poder ouvir a tua história de perto, poder sentir você contando ela, né? Eu que agradeço. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço. E até só, desculpa aí, eu sei que o tempo está apertado, mas eu tive o prazer de apresentar o nosso case das Óticas Carol dentro do FGV, que vocês devem conhecer, o evento nosso mais cobiçado, né, dentro do IPO. Agora vai ser aqui o videocast. Agora vai ser o videocast, mas é o FGV. Foi muito legal e assim, eu consegui contar o case dentro do IPO e o quanto os IPOers me ajudaram. E depois, tudo que foi profetizado, porque não dá nem para dizer que é plano, é quase que profecia, voltar e as pessoas verem que aquilo aconteceu. Então, assim, pessoal, profissional, eu não tenho que não agradecer ao IPO. Acho que é uma das coisas mais importantes que pode acontecer na vida de um executivo ou de uma pessoa, de um ser humano. Maravilhoso, né, Edu? Mais uma grande história, né? Ronaldo, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui de coração aberto, né? A gente viu o brilho nos teus olhos aqui enquanto você falava com orgulho dessa trajetória, desses seguidores que foram te seguindo pela vida também. Te desejo muito sucesso ainda, né? Obrigado. Como sempre, a gente dá um
de presente aqui um livro que a gente escolhe de acordo com o perfil da pessoa. Boa! Mas, se bem que eu tô com a desconfiança agora, por causa desse livro aqui, pelo que ele falou que ele deve ter lido esse livro. Eu já vi ele. Viu ou li? Não li, eu só vi. Não, mas assim, se você não leu, o livro vai ser totalmente fit com você, porque o Dar e Receber fala-se uma abordagem, né? Sobre a trajetória. Se eu tivesse lido, eu não falaria. Então fica o suspense. Exatamente. Mas assim, é um presente que a gente está te dando agora, o Dar e Receber. Fala sobre generosidade, influência, né? Uma abordagem diferente. Espetacular. Sobre o que Tô brincando, já li o livro. Esse livro é espetacular. Então não vou te dar, não. Esse livro, para mim, assim, cara, isso não é um livro, isso é um princípio de vida. Se você, como ser humano, como empreendedor, não estiver disposto a dar, a vida não vai te entregar. Se não estiver disposto a perder, dificilmente você vai ganhar. Isso é premissa de empreendedorismo e de ser humano. Dar para receber, isso eu aprendi em 2003 com o meu sócio chinês. Você tem que dar, ele só falava isso. Você tem que dar. A gente ia para a feira de Nova York, ele pegava, tem que $100, me dá todo o seu dinheiro. Dava para quem estava na rua, dava. Cara, que compulsão para dar. Pois eu entendi como que a vida retribui quem tem esse perfil. Bom, é isso aí. Maravilha que a gente então escolheu algo que faz sentido para você. Muito. A gente vai deixar uma não poderia ser aqui, diferente, cara. Vai ficar guardado lá junto com os seus outros livros. Vou ler de novo. Desse momento nosso aqui. Edição revisada, né? Exatamente. Não, cara, vocês foram... acho que são as coisas da vida que não são por acaso. É isso aí. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Obrigado a todos, valeu, cara, foi bom demais. E que a gente conta essa história depois diferente, bacana, com mais crianças impactadas, mais vidas transformadas e mais famílias integradas. Muito bom. Quem sabe com o Ecovila lá em Curitiba, hein? Quem sabe com a sociedade. Vamos já montar aqui, Valeu, Ronaldo. Obrigado. Valeu, mesmo. Um abraço. Obrigado, gente. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.